2022 pode começar agora. Pra gente que tava achando que tava vivendo o fim dos tempos, 2022 chegou e o mundo não acabou. A verdade é essa. A gente vai debater A gente vai agora. descobrir mais na frente, né? O ano vai ser longo esse ano. A gente vai debater agora quando foi que a gente teve as oportunidades e conseguiu aproveitar para recomeçar, novas chances, e quando foi que não. Você deixou escapar o quê? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu já quero começar com o João Zotto. Meu Jesus Cristinho, já vem ele me descobrir de novo. Sai pra lá, homem chato. 2022 é Copa. Não tô, Ano de Copa. não tô. Ô, seu Baltazar da Rocha. Daqui a pouco. Ó, 2022, João, ano de Copa, ano de eleição. Eu quero saber como é que estão as esperanças no coraçãozinho de João Vicente. Péssimas. Não faça isso. Péssimo. O programa é solar, é papo verão, é coisa boa. Eu acho que a gente está vivendo um dos piores momentos da história do Brasil. Isso todo mundo sabe. Peraí, deixa o homem trabalhar. Calma. Eu acho que a gente está... Eu fico muito chocado em ver gente esperançosa. Eu fico feliz, Sim. porque existem pessoas assim. Porque eu acho que, na verdade, um pessimista é um idiota, um cínico, é um cara que senta na cadeira e fala, vamos ver o que vai dar. Isso não serve para nada. Então, por isso, eu não estou no lugar do pessimista. Eu acho que eu estou no lugar do realista. Mas também não dá para a gente olhar para onde a gente está e o quanto a gente regrediu em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos, e achar que é uma coisa boa. É o único jeito de eu ter alguma esperança se esse rapaz sair da cadeira da presidência. Bom, vamos começar de novo o programa com animação e alegria. Já cola Vamos aquele jogar meme. lá pra Cola cima. aquele meme, essa festa virou um velório. Eu amei essa abertura do João, me lembrou muito uma história deliciosa da Clarice Lispector. Que a Clarice Lispector não tinha a personalidade mais extrovertida e agradável do mundo. Mas conhece essa, Sidão? Uma vez ela estava sentada numa mesa de boteco, assim, conversando com os amigos, um assunto muito, muito tenebroso e tal. E aí era dia de final de campeonato, aí passa um monte de torcedor, sei lá, do Flamengo, comemorando o título, ela fica puta com aquele negócio. Aí quando todo mundo passa, ela vira e fala, podemos voltar a falar da morte? Muito bom. Mas é porque, no fim das contas, a gente vive um momento tão tenso há algum tempo que me parece que nesse ano de eleição, de possível mudança, não há como falar de renovação se não falar do que o Brasil pode viver nesse ano, não é isso, Emicida? Sim, com certeza. Acho que esse desabafo do João ele é completamente legítimo, sabe? Nosso desafio, inclusive, enquanto nação, é encontrar o que é esse furinho que vai trazer luz de novo, sabe? Nesse sentido, eu sou esperançoso, saca? Sou esperançoso porque a gente não é simplesmente o país desse momento. O Brasil é constituído por vários outros. A cultura brasileira, sobretudo a cultura brasileira, que é o universo do qual eu faço parte, em outros momentos já soube apontar caminhos, inclusive em momentos de dureza maior do que essa, sabe? Então, acho que essa virada de ano, o clima do começo do ano sempre traz essa atmosfera, né? De uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa atmosfera que vem junto com esse momento para pegar toda essa argumentação que o João trouxe e converter isso aí em algo visível que conduza a gente para um momento diferente desse, sabe? Não gosto do clima de festa. Agora, É isso mesmo. Agora, o Brasil nunca passou, sei lá, por guerras tão, assim, evidentes, né? Assim, por praga. Essa coisa de falar de reconstrução faz sentido no Brasil, Francisco Oide? Recomeço, sei lá. O Brasil é muito singular nesse tema, Fábio. Assim, eu diria que no repertório dos historiadores, dos sociólogos, tem uma expressão que talvez seja mais definidora do que é o processo político institucional brasileiro, que é, não sei se você já ouviu falar isso, a modernização conservadora. Parece um paradoxo, né? Porque modernização é o contrário de conservação, né? Mas eu acho que dá para a gente dizer que na história do Brasil os recomeços são todos mais ou menos falsificados. As rupturas políticas no Brasil acontecem geralmente quando há uma disputa no interior de grupos de elite dos donos de poder
e a situação fique sustentável, e aí é preciso avançar institucionalmente só para que os grupos de poder reacomodem o poder entre si. É essa dinâmica que explica a história do Brasil, que é uma história feita de golpes sem povo, de independência dependente, de uma república sem republicanismo. Por aí vai, de democracia sem demos, né? Democracia, esse demo não vem de demônio, vem de demos, que é povo, de abolição sem integração. Então, acho que a grande questão do Brasil, Fábio, é como é que a gente interrompe esse ciclo de imobilismo em movimento, para usar a expressão do Marcos Nobre, né? Acho que essa é a pergunta que pode mudar a história do país. Pensando nessa coisa de recomeço, mudar, vamos mudar, vira o ano como se, na verdade, tudo que aconteceu fosse, bom, agora passou, agora começa um ano novo. A gente só esquece que é só mais uma segunda-feira, mais uma terça do ano. Mas eu sempre, todo ano eu falo pra minha mulher, não, esse ano agora eu vou começar a trabalhar um pouco menos. Ela fala, para de falar isso, por que você mente pra você? Eu falei, não, mas é verdade, eu vou fazer menos coisa, fazer menos projeto. Ela não vai fazer, você finge que vai. A gente se engana, a gente acha que o ano começa e que a gente vai virar uma nova pessoa, João? Não, acho que a esperança, esse recomeço, né, desse 31 de dezembro para 1 de janeiro, não é nada, mas é tudo, né? É um ritual que a gente usa para repensar. E eu gosto muito dos rituais. Eu acho que os rituais estão ali para ser vividos, experienciados. Eu até uma vez falei assim que eu não tenho religião e sou ateu, agnóstico, mas outro dia eu rezei. Eu falei isso aqui no programa. E o que era rezar? Rezar para mim ali naquele momento foi parar e pensar em fazer na minha cabeça a história da coisa dando certo que eu queria, parar e pensar como eu conseguiria alcançar aquilo que eu queria, pedir, não para Deus, mas para mim, que eu pudesse abdicar de certas coisas para alcançar outras. Esse ritual do Réveillon faz com que você pare, pense, lembre quem te ama, lembre quem você ama, repasse os erros, celebre os acertos e, mais organizadamente, faça uma trajetória imaginária que você vai trilhar a partir dali. Só reforçando o ponto do João, Fábio, não é pouca coisa não. Para mim, o dia 31 todo dia 31 de dezembro é um dia absolutamente extraordinário para a maior parte da humanidade que participa desse calendário, porque tem povos que participam de outro calendário, né? Mas para quem está nesse calendário, é um acontecimento que reúne, portanto, uma imensa parte da humanidade, toda mobilizada para o fim de um ciclo e recomeço de outro ciclo. Tem uma quantidade de energia vital, espiritual, que está mobilizada ali, que não é pouca coisa não. É só final de Copa do Mundo que se compara com isso aí. E muita gente mobilizada nesse pensamento de evoluir de alguma forma. Se for 70% de pessoas que vão passar o mês de janeiro fazendo coisas melhores, já é um impacto social muito grande. Tem bons indícios disso, João. Essa cidade aqui que o Emicida não gostava tanto antes de conhecer essa maravilha de cenário, nós fazemos um Réveillon em Copacabana para milhões de pessoas e é um dia que quase não tem agressão, quase não tem violência, porque está todo mundo mobilizado para o melhor, né? Ô Cidola, será que também por trás de grandes expectativas não vem grandes decepções? É melhor botar a sarrafa lá embaixo para também, a gente já sabe que vai tomar tanta virada, tanto capote da onda, ou já que é para sonhar, vamos sonhar alto e quebrar a banca logo? Meu mestre Felipão, lá no estúdio, me dizia sempre uma coisa, que o homem que sonha em chegar na lua, talvez chegue no topo de uma árvore, mas o cara que sonha em chegar no topo de uma árvore dificilmente sai do chão. Então, meu mano, eu acho que a gente tem que sonhar alto e a gente não tem que ter medo da frustração. A gente precisa realmente desejar grande. Eu costumo dizer isso, eu repito muito para as pessoas. Acho que a gente tem conversado muito sobre política. Isso é muito positivo, é muito bacana. A gente se frustra assim, mas a gente não tem que se desapegar disso. A gente tem que pegar a atmosfera desse fim de ciclo aí mesmo, pegar essa energia, mano, e tentar fazer com que ela seja o combustível para levar a gente num lugar melhor. E a gente não tem que ter medo do tombo.
sacou? A gente tem que se levantar e continuar, como lindamente cantaram Mosquito e Feijão no começo do nosso bloco, evocando o grande mestre Vanzolini, de São Paulo, inclusive. Recomeço, muita gente confunde com retrocesso, uma coisa meio de vamos voltar lá atrás e começar aquele troço de novo. Tem uma diferença aí, fala disso, Francisco. Na psicanálise faz uma diferença enorme, Fábio. O Freud tem um texto importante, chama repetir, recordar e elaborar. Justamente para a psicanálise, o processo de a gente elaborar nas coisas que a gente viveu, dar sentido a elas, é precisamente o que vai nos prevenir de repetir. Então, isso que a gente está celebrando agora, a gente individualmente, coletivamente, tem que fazer o possível para tentar não repetir. E a melhor maneira de fazer isso é entender, e entender o que nos faz repetir. Isso no caso do Brasil, como eu falei agora há pouco, né, que o Brasil, enquanto sociedade, é um país muito condenado à repetição. É nosso trabalho, enquanto, né, nós que estamos fazendo esse programa, assim, a gente faz muito isso, né, tentar entender quais são as razões que fazem a sociedade brasileira ficar condenada a esse looping, né? Identificar isso e tentar fazer do recomeço um verdadeiro recomeço e não uma repetição, um retrocesso. Agora, pensando nesse ano que entra, passa por todos nós, eu vou começar uma coisa nova que eu estou muito animado, que é voltar para o teatro. Voltar para ver gente, público, me apresentar fazendo stand-up, fazendo show de humor, com plateia, com a plateia rindo ali na frente. É muito esquisito. Em 2021, ali no fim do ano, eu ainda fiz umas apresentaçõezinhas assim nos bares, para ver qual era, e dá um comichão, as pessoas rindo de você, as pessoas reagindo assim. Então esse vai ser um ano que eu estou muito animado de... especialmente pós-pandemia, assim, quer dizer, meio de pandemia ainda, mas assim, pós-violência absoluta, né? Fica bem. Vai, Luciano pensa. Huck. Veio te buscar aí. Ano passado era o navio, agora é o avião. Agora é o avião. Mas uma coisa assim, passado esse medo todo, assim, o que aconteceu com a classe artística toda, e quando eu falo classe artística, não são só os artistas que estão se apresentando, mas tudo que está em volta, tudo que orbita Esses em volta. são a minoria, né? Os artistas são a minoria. E essa galera que foi a mais prejudicada. É a tiazinha que costura roupa, é o cara da eletricidade, é o cara que monta o cenário, é o cara que faz aquilo acontecer, porque a gente vê... É como aqui, por exemplo. Vocês em casa estão vendo nós 6 aqui. Mas se virar a câmera para lá, tem 30 pessoas aqui que foi quem montou isso aqui, quem fez isso aqui acontecer, quem fez isso aqui dar certo. E essas pessoas sofreram muito. Claro, todo mundo sofreu, mas essas pessoas, no meio artístico, como eu sou desse meio, sofreram muito, foram muito impactadas. Algumas leis conseguiram passar para, inclusive, incluir pessoas da cultura para receber o auxílio, porque elas não estavam dentro da lei, isso é uma loucura. Então, voltar a fazer teatro, com plateia, com essa galera que faz a cultura acontecer, é muito importante, assim, muito impactante. Eu estou muito animado de fazer logo acontecer. A partir de março eu já vou começar a me apresentar, então eu estou nessa expectativa.